O programa Destaque de hoje está recebendo aqui em nossos estúdios com muito prazer o professor Raimundo Parente de Albuquerque Júnior. Ele é mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, possuindo graduação em Direito pela Universidade Federal do Pará e em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica em 1995. É professor, auditor fiscal da Receita Federal no Brasil, exercendo atualmente o mandato de julgador na primeira instância do processo administrativo fiscal federal e também é professor da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Professor, muito prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Eu sei que a finalidade deste programa é mais para o senhor apresentar o livro que o senhor estará lançando em breve. Eu queria que, nas suas considerações iniciais, o senhor apresentasse o livro e dissesse quando e onde será lançado e o público-alvo que esse livro pode ser atingido. Professor Jonas, eu queria agradecer o convite formulado pela FGF TV e eu que já fui muito bem recebido por essa casa este ano em fevereiro pelo professor coordenador do curso de Direito, Carlos Eduardo, e quero deixar esse registro. O livro Juridicidade contra a Lege no Processo Administrativo é uma obra derivada da minha dissertação de mestrado na UFC. É produzido pela Livraria do Advogado do Rio Grande do Sul, prefaciado pelo professor doutor Humberto Ávila, e ele será lançado no dia 25 de março, uma quinta-feira, no prédio do Ministério da Fazenda, na Barão de Aracati, aqui em Fortaleza, no auditório, às 16 horas. Então, eu conto com a presença dos alunos do curso de Direito, principalmente do curso de mestrado, meus colegas, meus ex-colegas, dos professores do mestrado da UFC, dos professores da FGF, dos alunos da FGF, e tem seu público-alvo nos alunos da graduação, para entenderem bem a teoria geral dos princípios, porque há poucas obras ainda a respeito disso, se aprofundando e trazendo esse tema para a teoria geral do direito. Pois é, professor, eu como telespectador, eu fico sempre muito preocupado, né, com os termos difíceis, né, do direito. Eu fico preocupado, inclusive, eu tenho um programa, eu faço outro programa também aqui na FGF TV, que é a Universidade Viva, e os colegas da UFC me propuseram um tema para o programa que era considerações hermenêuticas sobre a promessa e a regra. Eu passo, professor, como é que eu vou fazer um programa, guiar um programa, conduzir um programa com esse título? Então, toda vez que a gente encontra um trabalho de direito, e por que é que o direito se preocupa em criar esses termos difíceis para o grande público geral? Por exemplo, né, juridicidade contra legem no processo administrativo. Por exemplo, o senhor teria que explicar o que era legem e juridicidade, né? Porque o público não sabe o que é isso, né? O público que está assistindo a gente, a maioria não sabe, claro que a turma do direito sabe, mas eu sempre fico preocupado. E o subtítulo, né, que é Limites e Possibilidades à luz dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. O senhor poderia traduzir isso aqui para uma linguagem um pouco mais simples para a gente entender? No âmbito jurídico, de fato, se serve de palavras que são consideradas do segmento específico. Mas por que professor? Eu tenho curiosidade. Exatamente. Porque a realidade do direito, o direito se nutre muito da realidade social, política e histórica. Então, muitas vezes, ele quer designar determinado fenômeno, o que ocorre? A formulação de neologismos, de conjunção de duas palavras,
derivações não admitidas no português, por exemplo, sufixos, utilização de sufixos, prefixos, que normalmente não se utilizam naquele tipo de palavra. Então, tudo isso revela a certa dificuldade que a pessoa que não é letrada juridicamente tem certamente uma certa dificuldade. Mas o termo juridicidade significa aquilo que está conforme com o direito. Se contrapõe à legalidade, que significa aquilo que é conforme à lei. O direito tem a pretensão de se manifestar pela lei, mas o direito é mais do que a lei. O direito transcende ao que é legal, para buscar aquilo que é justo. Então, a juridicidade é aquilo que está adequado ao direito. Contra-lege significa contra a lei, quer dizer, a atuação segundo o direito, mas contra a lei, contra a legalidade democrática. Né? Isso vai de encontro ao princípio democrático, o princípio da soberania do parlamento, ao, por exemplo, admitir que um juiz ou um julgador administrativo desobedece à lei para obedecer a um princípio constitucional. No processo administrativo, quer dizer, o julgador administrativo, aquele que não tem mandato, que não é ungido pelas urnas, é muito mais complicado sustentar que ele possa atuar contra a lei. Mas, neste trabalho, eu sustento essa possibilidade em situações especiais. E o mais importante, eu estabeleço condições, fixos determinados critérios a serem observados nessas hipóteses, de modo que o julgador administrativo e o judicial não fique refém da lei injusta, da lei inadequada ao caso concreto. Professor, aqui no resumo do seu livro, diz o seguinte: o livro estuda a possibilidade de o julgador administrativo recusar a aplicação da lei que repude inconstitucional por motivo de irrazoabilidade ou desproporcionalidade. O senhor poderia explicar melhor o que é esse termo? Eu vou explicar com um exemplo. Com exemplo. Isso, fica melhor. Quando eu trabalhava na Corregedoria da Receita Federal, eu me deparei com um caso singular. Uma pessoa muito insatisfeita com a atuação da autoridade aduaneira, que havia apreendido uma máquina filmadora usada, remetida por seu pai dos Estados Unidos. Então, ao identificar que a máquina era usada, isso por ela mesma declarada, o fiscal apreendeu a máquina aplicando o quê? Uma portaria do ministro da Fazenda de 1995, que nessas hipóteses veda a importação de qualquer bem usado, à exceção de algumas situações que visa atender a entidades beneficentes, mas não se enquadrava no caso. Mas no dia desse estavam importando pneus, né? Usados, né? Importando, mas o Supremo recentemente também já proibiu, né, considerou inconstitucional determinadas leis que permitiam a importação de pneus usados. Então, voltando. Essa máquina filmadora foi apreendida e foi dado perdimento a ela. O cidadão ficou sem a máquina filmadora. Então, ela, de tão injustiçada, foi a Corregedoria dizer, isso está errado. Essa conduta do servidor não foi adequada. Então, o que foi que fez a Corregedoria? Não podemos fazer nada, aquele é o sentido da norma, a conduta do servidor foi correta. Ora, aquele servidor da aduana poderia atuar de forma diversa, porque essa norma da portaria, ela tem um objetivo, que é proteger o mercado interno, o comércio e a indústria. Eu pergunto, em que a importação de uma máquina usada prejudicaria esse mercado? Então, a norma foi aplicada de forma, diria, incorreta. Geralmente, os profissionais do direito têm toda reserva em pronunciar essas palavras, incorreção, inadequação, mas eu posso afirmar aqui que a lei foi aplicada incorretamente. Então, o que é necessário?
é necessário que aquele julgador, que aquele administrador que está aplicando a norma, tenha uma consciência na aplicação de princípios jurídicos, porque a atuação da administração violou o direito de propriedade daquele cidadão. Ela se apoderou de um bem sem uma justa causa. A justa causa não estava na lei. Professor, o que mais especificamente o seu livro trata? O senhor poderia fazer um resumo dele, que a gente pudesse pontuar algumas questões bem específicas? Pronto. O livro é dividido em 4 capítulos. No primeiro capítulo, eu trago as noções da teoria geral do direito para dentro do trabalho. Então, eu falo sobre distinção entre regras e princípios jurídicos e reconheço a necessidade de um terceiro tipo de norma nos ordenamentos jurídicos democráticos, que são os postulados normativos da razoabilidade e da proporcionalidade. Que função cumprem esses postulados? Ora, na medida em que regra e princípios postulam solucionar o mesmo caso concreto com soluções confrontantes, é preciso que exista um parâmetro ou uma meta-norma que oriente a solução dessa colisão, desse conflito. E os postulados cumprem exatamente essa ordem. Por exemplo, no caso da máquina filmadora, você tinha uma conduta que era determinada para o administrador, para o servidor público, de apreender a máquina filmadora, porque ela era usada, e isso era vedado por lei. Mas você tinha o princípio da propriedade, o princípio da liberdade, o princípio da razoabilidade, que dizia exatamente o contrário. Não adote essa conduta no caso concreto, ou seja, não apreenda, não dê a pena de perdimento. Ora, quem vai harmonizar esse conflito? É o postulado, no caso da razoabilidade. O que é razoável? É razoável não apreender a máquina. Então, é nesse sentido. Aí qual é o outro ponto? O segundo capítulo trata exatamente dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Há muita confusão e há diferentes teorias que confundem um postulado com o outro. E o que eu pretendo aqui neste trabalho? Eu disse, há uma autonomia conceitual e funcional entre razoabilidade e proporcionalidade. E onde reside essa autonomia, essa diferença? O que é o proporcional e o que é o razoável? O proporcional, se você verificar toda a atuação administrativa, ela tem um determinado objeto e uma determinada finalidade. Por exemplo, servidor que cometeu uma determinada infração administrativa. Qual é a medida legal de que a administração dispõe para sancionar o servidor? A advertência, a suspensão ou a demissão. Qual é a finalidade? Dependendo da situação, pode ser, inclusive, de retirar aquele servidor, o mau servidor, dos quadros do serviço público. Então, essa é a finalidade, essa é a medida legal. Qual foi o motivo? O motivo foi a infração. Então, toda atuação administrativa tem um motivo, tem a medida que é adotada e tem a finalidade. O que é que eu digo? A proporcionalidade reside onde? Reside entre a medida e a finalidade. Então, a medida pode ser proporcional ou desproporcional à finalidade. E o razoável? O razoável reside na relação entre motivo e medida legal. O motivo é razoável para a adoção daquela medida ou não é razoável? Por exemplo, uma determinada descumprimento de norma do servidor público. É razoável que ele seja demitido por isso? É nesse sentido. No capítulo 3, nós abordamos aqui o tema relativo à jurisdição administrativa. Os processualistas, eles são muito ciosos em dizer que a jurisdição reside apenas no processo civil, que a administração não desempenha a função jurisdicional. E eu, neste trabalho, procuro determinar o que é essencial à jurisdição, para dizer e concluir que a jurisdição também se instala em determinados órgãos da administração pública. Que órgãos são esses? São aqueles órgãos criados com a incumbência de solucionar conflitos gerados
entre a administração e o administrado. A administração soluciona esses conflitos mediante um processo administrativo onde são garantidos ao administrado todos os direitos que ele pode fazer uso, que ele tem direito no processo judicial. Daí se dizer da processualização da atividade administrativa, quer dizer, vamos dar todos os direitos, aquelas garantias do processo civil, que o jurisdicionado só tinha lá no processo civil, vamos trazer para o processo administrativo. Nesse momento, temos a jurisdição também instalada no seio da administração. E no quarto capítulo, nós enfrentamos exatamente o tema central, que é estudar essa possibilidade, as hipóteses em que o administrador, o julgador administrativo, pode atuar de forma contrária à lei, mas atendendo a um determinado princípio jurídico. É nesse sentido. Mas, professor, me diga uma coisa. Por exemplo, o senhor estava falando do caso da máquina, e o senhor citou, era uma lei ou era uma portaria? Uma portaria. E uma portaria tem grau superior de uma lei? Mas é porque em determinadas matérias há a hipótese da delegação legislativa. Nessa hipótese, em matéria de comércio exterior, o Ministério tem ampla, vamos dizer, uma certa competência para disciplinar determinadas matérias. Mas está na diretamente, lei. Está na lei. A lei concede essa liberdade, essa disciplina, exatamente porque a realidade é mutante, muito variável. Uma hora você tem um bem que tem que ser proibido a importação, uma hora você tem outro bem que tem que ser permitido. Então, isso não pode ficar nas mãos do legislador, né? O legislador é muito moroso. Então, tem que ficar nas mãos de determinadas autoridades que podem dispor dessa competência e adotar medidas concretas e rápidas. É por isso que, na hipótese, não há uma lei a ser confrontada com a portaria. O confronto com a Constituição tem que ser feito, de fato, pelo aplicador. E daí ele estar municiado com determinadas ferramentas que eu aqui entendo que estão colocadas para que ele não opere de forma injusta. Professor, aqui como esse programa fala da personalidade da pessoa que vem aqui, eu tenho uma curiosidade. Eu lembro que o Barack Obama, quando foi candidato a presidente dos Estados Unidos, ele disse que os Estados Unidos precisavam de engenheiros e não de advogados. Eu estou vendo aqui que o senhor, no seu currículo que eu li no começo, o senhor é formado em engenharia eletrônica. E como é que um engenheiro eletrônico deixa a engenharia eletrônica para se tornar advogado e professor de direito? Pronto. Quando eu fiz o vestibular, eu tinha em mente, não tinha uma vocação pré-determinada, mas a última coisa que eu pensava em fazer era fazer direito. E fui fazer engenharia civil, estudei ainda um ano de engenharia, mas resolvi sair de Fortaleza e ir para São José dos Campos, em São Paulo, no ITA. E lá passei meus 5 anos. A opção de retornar foi uma opção de estilo de vida, de optar pelo retorno ao Ceará e o retorno à proximidade de minha família. E como é que o direito surgiu na minha vida? O direito surgiu na minha vida quando eu passei a ser auditor fiscal e verifiquei que a função desempenhada pelo auditor necessita em muito do direito. Então, o direito é uma ferramenta para o auditor. Embora o concurso de auditor não exija especificamente a formação jurídica. Na verdade, é um concurso aberto para toda e qualquer formação. Então, eu tenho colegas formados em letras, tenho colegas médicos, tenho colegas dentistas. Quer dizer, temos essa gama de profissionais que optaram por um determinado estilo de vida e depois encontram o direito, né, mais adiante na necessidade para bem desempenhar o trabalho como auditor. Aí o senhor entrou na Receita, né, como concursado para trabalhar
em auditoria, mesmo tendo a formação de engenheiro eletrônico. Isso. E lá, quando o senhor estava trabalhando, que viu, não, eu tenho que estudar direito. Aí foi estudar direito e agora... Mas o senhor acha que nós, no mundo, nós estamos precisando de mais engenheiros e menos advogados ou não? Eu estava recentemente conversando com um colega de trabalho a respeito disso, que ele é engenheiro também, e conta das agruras que o engenheiro hoje passa, né? E ele acha, ele entende, eu também entendo, que isso tem uma reviravolta, né? Você vê o exemplo de grandes empresas precisando de engenheiros, mas tem muitos formados em engenharia, mas poucos com experiência e capacidade para empreender determinadas construções. Então, o mercado precisa de engenheiro. Há muitos formados em engenharia, apenas não se tem a qualificação. Então, já estamos carentes de engenheiro. Esses profissionais são muito bem pagos. Esses que têm formação e são qualificados. Então, nós estamos precisando de engenheiro. Mas também precisamos porque também o direito evolui, né? Com a própria humanidade evolui, né? Essa evolução do direito, da sociedade, né? Com o direito, cada vez mais precisa de estudar mais. Por isso que o operador de direito estuda tanto, é isso, professor? Ele precisa estudar porque todo dia tem uma coisa nova, é uma teoria, que é uma ideia que é lançada, é um livro novo que é lançado. O profissional do direito, ele é que nem um profissional médico. Eu acredito que todo profissional, ele tem que estar na crista da onda, ele tem que estar atualizado. Há, na verdade, uma busca desenfreada pelas carreiras jurídicas, isso a gente reconhece. É o caminho mais fácil, vamos dizer, para um concurso público que é dedicado exclusivamente àquela determinada formação, diferentemente de auditores. Por exemplo, eu encontro poucos advogados ou graduados ou bacharéis em direito exercendo a função do cargo de auditor fiscal. Por quê? Porque ali estão disciplinas outras que o bacharel em direito não tem familiaridade. Então, há essa corrida desenfreada, talvez, mas isso tem seu ponto de inflexão mais adiante, eu acredito. Isso talvez se deva à nossa formação jurídica democrática ainda recente, né? Então, isso vai ter um ponto de inflexão lá adiante, eu acredito. E, professor, eu queria que o senhor, nós já estamos no final do programa, e eu queria que o senhor falasse mais um pouco sobre o lançamento do seu livro. O senhor falou no início que ele faz parte da sua tese de mestrado, né, da UFC, e depois transformou em livro, que é para o telespectador, e fizesse um convite e para o telespectador e para os seus alunos e para a comunidade acadêmica, falando mais um pouco sobre o lançamento do livro. O lançamento, como eu já falei no início, ele ocorrerá no dia 25 de março, uma quinta-feira, às 16 horas, no prédio do Ministério da Fazenda, na Barão de Aracati. No auditório, nós teremos uma apresentação musical de abertura, teremos um coquetel e o livro será apresentado pelo professor, que foi meu orientador no mestrado, professor Raimundo Bezerra Falcão. Estão convidados alunos do curso de Direito, professores da Universidade Federal do Ceará, da FGF e de outras universidades que queiram prestigiar esse trabalho, os meus colegas e ex-colegas de mestrado, os meus colegas da Receita Federal, né, que acredito que comparecerão em massa, porque trabalham naquele prédio, né? Então, eu conto com a presença de todos no dia 25 de março. Ok, professor, muitíssimo obrigado aqui pela sua presença no programa Destaque. Nós tivemos hoje o programa Destaque com o professor, mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, que é o professor Raimundo Parente de Albuquerque Júnior, que está lançando esse livro
a juridicidade contra Legem no processo administrativo e que será lançado no dia 25, não é, professor? Isso. Então, muitíssimo obrigado pela sua participação e para o telespectador, até a próxima semana com outro convidado aqui pela FGF TV no programa Destaque. FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.